Olá! Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo desse canal. Eu sou a Andressa e hoje eu tô aqui para falar sobre as principais verdades e mentiras que todo mundo conta por aí sobre a vida de um professor. Algumas dessas eu tirei das maiores dúvidas que eu recebi das pessoas aqui nos comentários mesmo dos meus vídeos. Coisas que eu já ouvi sendo uma professora, coisas que eu sei que é comum de se ouvir por aí também. E aí eu separei alguns pontos para responder. Isso é verdade ou isso é mentira? Então, eu sei que saiu a nota do SISU recentemente, muitas pessoas comentam aqui nos meus vídeos que têm vontade de se tornar professor, que escolheram fazer um curso de licenciatura, e eu acho que esse vídeo pode te ajudar a realmente desmistificar, né, como é a vida docente. Espero muito que vocês gostem. Bora lá pro vídeo então. Bom, então o primeiro tópico é: professor pode ser rico? Não só pode, como deve, né, gente? Devia ser assim, um pré-requisito para ser professor é ser rico. Na verdade, a gente precisa falar sobre a convenção, na verdade, uma compreensão mesmo social que existe, né, de que professor é desvalorizado, que professor ganha mal no Brasil. E não é mentira, realmente a gente não pode tampar os olhos para essa realidade. Quem nunca ouviu, mas ser professor, você quer morrer de fome? Então, a gente sabe sim, né, dessa desvalorização, ela existe, mas quando a gente pensa nessa ideia de valorização do professor, de monetização, de quanto eu posso ganhar, de eu posso crescer na vida tendo essa profissão, é preciso levantar aqui alguns pontos. Em primeiro lugar, a gente precisa levantar um ponto aqui de que, sendo professor, a gente precisa estar em constante formação, né? E essa formação continuada, ela é uma forma mesmo de fazer com que a gente se insira em novos meios, em novos espaços, ter uma oportunidade de trabalhar em diferentes lugares. Hoje mesmo, com a internet, você pode trabalhar da sua casa, né? Então, sendo professor e sempre se atualizando, sempre se formando para ser realmente destaque nessa área, você pode trabalhar com aulas particulares, com mentorias, com venda de cursos, vendas de materiais e assim por diante. Então eu acredito sim que é verdade, o professor ele pode ser rico e assim, eu acredito também que todos deveriam ser. Em segundo lugar, é importante também a gente levar em consideração a nossa valorização pessoal enquanto um professor. Então, é a valorização de quando for ofertar um trabalho ou mesmo aceitar um, né? De entender que a gente realmente não merece aquele subemprego, aquele trabalho que oferece um valor horário muito baixo. Lembrar também de respeitar o trabalho do professor, né? É muito importante considerar aqui que professor é aquela pessoa que foi licenciada, que fez um curso de licenciatura, que se preparou para trabalhar realmente com a docência, né? E falar dessa valorização do professor envolve tudo, né? Porque a gente vê hoje em dia muitas pessoas acreditando que eu sou bom nisso, eu posso dar essa aula, eu fui super bem na redação do Enem, eu posso oferecer aulas. E não é bem assim, né? Professor é aquela pessoa que estudou para exercer esse cargo. Toda profissão requer uma formação. Por que com o professor seria diferente, né? Vale ressaltar aqui também que a remuneração do professor, né, essa valorização, ela pode sim estar relacionada com o lugar que você mora, a cidade que você vive, né? Assim como também o seu objetivo enquanto professor, o local que você deseja trabalhar, né? Concursos públicos, professores universitários, realmente, na maioria dos casos, são melhor remunerados sim. Mas então, respondido, né? Professor pode e deve ser rico. Segundo tópico: professor tem 2 férias no ano? Maior fake news já contada na história da vida de um professor. É mentira, gente. Professor não tem 2 férias no ano e eu só descobri isso quando eu me tornei uma professora. As férias de janeiro, por exemplo, que muita gente acha que o professor tá de férias, né?
esse é o momento em que as escolas usam para fazer planejamento anual. Então nós professores usamos essa férias da escola, né, realmente esse recesso dos alunos em janeiro, para nos planejar, para preparar os materiais. Existem também escolas que fazem formações pedagógicas. E sem contar que, como eu falei, né, professor ele tem que estar em constante formação. Então, muitos professores também usam essas férias para poder se aprimorar, fazer curso, estudar, né, se aprimorar naquilo que vai se dispor a ensinar nesse ano. Então não, tá? É mentira, professor não tem 2 férias no ano. O terceiro tópico tem a ver com o que eu acabei de falar, né, sobre essa questão de estar sempre se formando, se atualizando. A pergunta é: professor precisa estudar para dar aula? Sim, verdade, com certeza. A gente sempre precisa revisar conteúdos e estudar o material didático, né? Se planejar para saber como vai ser aplicado aquele conteúdo dentro da sala de aula e assim por diante. Então, sim, é verdade, professores precisam estudar para dar aula. É impossível você chegar para dar uma aula sem antes ter revisado, se planejado, preparado exercícios, treinado, sabendo exatamente como repassar aquele conteúdo, né? Como ensinar, como responder uma pergunta. Então, se a sua dúvida é se professor estuda para dar aula, sim, tá, gente? Sempre. Não existe dar aula sem antes estudar. E estudo envolve, né, planejamento, treino e assim por diante, que eu acabei de falar. Próximo tópico. Professor só trabalha meio período? Mentira, tá? Mentira. Essa aqui depende um pouco da carga horária do professor, dentro de uma escola, né, dentro do seu trabalho. A realidade do professor no Brasil é realmente trabalhar durante 2 turnos, seja de manhã e à tarde e à noite, né, ou outro turno. Geralmente pode ser de manhã à noite, à noite, de manhã e à tarde, enfim, né, várias possibilidades. Por conta do que eu citei anteriormente, né, a remuneração do professor no nosso país. Mas ainda que o professor trabalhe um único turno dentro da escola, né, ou seja, que ele tenha turmas só de manhã ou só à tarde, o professor precisa sim trabalhar também em casa, porque o trabalho do professor envolve coisas além de estar só dentro da sala de aula dando uma aula. Então conte aí horas além das horas dentro da sala de aula, tempo para planejamento, preparação de atividades, correção de provas, elaboração de projetos e outras coisas mais. Então é mentira, tá? É muito mentira. O professor não trabalha um único turno. Ou meio período, né? O que a gente pode chamar de um turno, que é um único período. Enfim, vocês entenderam, né? Próximo tópico é difícil montar plano de aula? Aqui vale um depende. No início é sim complicado. Por quê? Nós não temos experiência com montagem de atividades, recursos para se utilizar, metodologias, estratégias. Então, sim, pegando tudo isso vai ficar mais fácil, mas no início realmente pode ser muito complicado para você montar um plano de aula. Mas nós temos aí a BNCC, que já nos direciona sobre as habilidades que nós devemos trabalhar dentro de cada disciplina. Então, usando as habilidades da BNCC e sabendo exatamente o objetivo da sua aula, da sua disciplina, do que você quer ensinar, vai te deixar mais tranquilo e vai realmente te direcionar para o que você precisa ensinar. Então, sabendo disso, pode ficar menos complicado, o que não quer dizer que vai ficar simples ou que não vai ter trabalho, vai continuar sendo trabalhoso, mas não tão difícil, a gente vai pegando a prática aos poucos. O próximo é bom. Professor precisa ter licenciatura? Sim, com certeza, sim e sim. Pessoal, um adendo muitíssimo importante que eu falo em todos os vídeos e nunca é tarde para reforçar. Para trabalhar formalmente como um professor, você precisa ser licenciado, ou seja, fazer uma faculdade de licenciatura. Mas a gente sabe
que hoje em dia tem se fortalecido muito a questão do online, cursos online, aulas online e assim por diante. Então vai um recado para você que está me assistindo. Muito cuidado para não ser passado para trás por aquela pessoa que vem com a ideia de eu sou 10, eu sou craque, eu sou bom nisso, eu tirei nota boa em tal disciplina, por favor faça uma aula comigo, tá? Ainda que uma pessoa seja muito boa em algo, sem um diploma de licenciatura e uma experiência com a docência, ela não é um professor, tá? No caso, essa frase ficou sem concordância. Essa pessoa não é... Ai, me perdi aí nisso porque eu fiz letras, mas vocês entenderam, né? Essa pessoa não é professor ou professora. Tem cada uma, né? Professor precisa ser bravo? Não, mentira, gente, mentira. Cada professor tem a sua personalidade, né? A gente não pode dizer que todos os professores vão ser bravos e precisam passar essa imagem de soberania para seus alunos. Não, mentira. Fiz mentira sim, mentira. Cada professor tem aí um método de se conectar com seus alunos, né? Não tem nada de errado em você realmente se abrir e se mostrar mais próximo do seu aluno. Desde que haja um respeito mútuo, tá tudo certo. Você não precisa se mostrar um rei soberano e me respeite e me escute e eu mando em tudo e eu sou bravo, eu sou nervoso. Não. Mostre a sua própria personalidade, se entregue, dê seu melhor e deixe acima de tudo claro que você busca pelo respeito com os seus alunos. E o próximo é: a jornada de trabalho de um professor é realmente exaustiva? Sim, é verdade, e é preciso falar aqui sobre a saúde mental dos professores. Essa parte não é para te assustar nem te desestimular a seguir a carreira docente, mas realmente para alertar. Pessoal, é muito importante a gente conversar sobre isso porque o estresse, o esgotamento físico e mental, a ansiedade, problemas de sono estão entre os maiores sintomas de realmente problemas entre os professores. Então, por mais que a nossa jornada de trabalho seja grande, exaustiva, que você sempre traga trabalho para casa, cuide-se. Valorize a sua saúde mental, porque nada vale mais do que isso, tá? A gente sabe que tem muito trabalho, não só de escola, de professor, mas que realmente faz com que você perca a sua saúde mental. E entre aí as pesquisas realizadas entre os professores, a gente nota que existe, principalmente aí no começo da vida docente, uma crescente entre os professores, um adoecimento mental. Então, se cuide. Como eu falei, eu não quero te desestimular. A profissão traz muitas coisas boas. É realmente muito gratificante trabalhar com ensino, trabalhar com educação. Estar dentro da sala de aula nos move diariamente, e nos deixa extremamente felizes. Falo eu como uma professora realizada. Mas é preciso levar em consideração a saúde mental do profissional docente. E vamos então para o último, para finalizar, aquela que todo professor já ouviu. Professor, você só dá aula ou trabalha também? Essa é uma brincadeira, porque eu sei que você, professor, já escutou isso. Eu já escutei. Eu, inclusive, já cometi o erro, a falha de falar isso para um professor meu. Então, com certeza, eu já fui uma pessoa que questionei se o meu professor só dava aula ou ele também trabalhava. Então, essa aí vai para cutucar aqueles que pensam que ser professor é ir lá na sala de aula, dar um tempinho e ir embora, tá? Contei aqui para vocês que o nosso trabalho envolve muitas outras etapas, Então, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que eu tenha tirado as suas principais dúvidas e pensamentos, a partir de comentários dos outros, a partir de concepções mesmo da sociedade sobre a nossa profissão de professor. Muito obrigada a todo mundo que assistiu até aqui. Se você tiver alguma dúvida, algum comentário, fique à vontade para comentar aqui embaixo, tá?
Espero que você que tenha assistido esse vídeo venha para o time de professores ou já tenha se tornado um, porque é muito feliz e muito bom, né, que a nossa família aumente cada dia mais. Trabalhar com educação é realmente maravilhoso e é claro que a gente não pode só romantizar, né? Tem aí seus problemas como qualquer outra profissão, tá? Um super beijo pra você e eu te vejo no próximo vídeo, hein? Tchau!